Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre software como serviço, sobre gestão de empresa de software como serviço. E esses dias eu fiz um vídeo com ideias de SaaS, vi que fez sucesso, acho que o pessoal tem interesse no assunto, resolvi fazer outro aqui. O título do vídeo é Copie os SaaS famosos e venda no Brasil, né? Então tem um monte de SaaS famoso aí pelo mundo que tu pode simplesmente copiar e vender no Brasil. Então vamos conversar sobre isso, exatamente isso agora. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo, clica aqui para se inscrever, tá? Comenta aqui embaixo, tu tem alguma ideia de SaaS diferente aqui, um SaaS que tu acha que daria para copiar? Então fala aí para mim. Então primeiro aqui que eu quero falar para vocês é este daqui, ó. Pera aí, deixa eu fechar isso daqui. É o Basecamp. Basecamp.com. Quem que são esses caras aqui e por que que eu acho que vocês deveriam copiar? O pessoal do Basecamp, eles foram os mesmos que criaram aquele framework lá, aquela linguagem lá, o Ruby on Rails, tá? O pessoal é famoso, eles têm esse livro aqui, Getting Real, que é um livro sobre software como serviço, que te ensina como tu pensar a tua empresa de SaaS, de uma maneira de deixá-la bem limpa, simples, sem muita loucura. E eles um dos softwares que eles criaram, né, que hoje é o principal, eles mataram todos os outros softwares deles e estão focados nesse Basecamp, até onde eu sei. Parece que agora eles criaram um segundo lá relacionado a e-mails. Mas esse aqui é o carro-chefe deles, e eles mataram outros softwares que eles tinham no passado e se dedicaram a esse software aqui. Então, o que eu te digo? Tentar copiar esse software aqui. Por quê? Porque se tu for ver, não tem versão em português. Eu não estou dizendo que vai ser algo fácil de fazer, que tu vai ali ligeirinho, vai com vibe coding copiar o software deles. Inclusive, eu te digo, leia esse livro aqui, Getting Real, procura aí na internet, ali, ó, a URL está ali, ó, basecamp.com/gettingreal. Tem esse livro disponível em português. Se tu procurar no meu grupo do Facebook lá, tem um PDF lá traduzido, ou vai no Google Tradutor ali, traduz, se tu não sabe inglês, e leia esse livro aqui para te entender a filosofia deles de criação de produtos, né? Então é interessante tu saber isso daqui antes de sair fazendo. Esse software aqui é um software para gerenciamento de projetos e, até onde eu sei, não tem nada parecido em português. Tu vê aqui, ó, um monte de software de gerenciamento de projeto e ele falando mal desse monte de software aqui, que tu pode usar o Basecamp para fazer gestão dos teus projetos, tá? Então, olhem esse software aqui, entendo a filosofia deles, porque de repente vocês vão conseguir criar um produto muito legal, bonito, legal, que as pessoas vão querer usar e que até o momento não está sendo explorado no Brasil, né? Só tem versão em inglês desse software aqui e eles são muito bem falados, né? Como eu disse, não é algo simples de fazer, porque realmente o software deles é muito bom, mas de repente tu consegue algo parecido, algo bom o suficiente para conseguir clientes e começar a ganhar dinheiro com software como serviço. Tá? Então vamos, seguindo essa mesma filosofia aqui do Getting Real, eu quero falar sobre esse outro software aqui, este daqui, Buttondown. Esse é um outro software que é um software para gerenciamento de newsletters. Tá? Eu já tive uma newsletter lá pelos anos 2000, se tu não conheceu, e muito provavelmente não conheceu, se chamava Notícias Linux, né? Então era um site com notícias sobre Linux, mantive durante uns 7, 8 anos, e tinha bastante assinante. Depois eu parei, não consegui mais dar atenção, até porque nem dava dinheiro. Eu nem sabia como monetizar aquela newsletter na época, e nem tinha muito essa ideia de monetizar coisas na internet. Não sei se você sabe, mas lá pelo início dos anos 2000, internet era significado de coisas grátis, né? Então era esse o pensamento. Mas, voltando aqui, esse aqui é um software que o cara que desenvolveu esse software aqui leu o Getting Real e tentou usar a filosofia do Getting Real para desenvolver um software para controle de newsletters. Então aí entra em buttondown.com se tu quiser conhecer, se inspirar, de repente copiar descaradamente este software aqui, tá? buttondown.com. Inclusive, eu falando isso sobre outras ideias que eu não coloquei aqui, há uns anos atrás eu vi um software que ele era uma imitação do MailChimp, só que simplificado. Simplificado em que sentido?
ele não tinha aquele monte de opções que tem o MailChimp. Era só para mandar texto comum, mas com as opções de tu ter uma lista de e-mails para enviar. E eu vejo por aí que tem softwares que são equivalentes ao MailChimp, mas eles caem nessa ideia de fazer um software muito complexo, cheio de opções. Pensa que a tua newsletter no teu software vai ser simples, vai ser o assunto, o texto simples, como se tu estivesse enviando pelo Gmail um texto. E tendo algumas outras opções, né, de envio, fazer a lista, se inscrever, cancelar. Então, daria para fazer algo assim. Eu já falei sobre esse software no passado, nos meus vídeos, mas não lembro qual era esse SaaS específico. Mas a minha ideia aqui é que tu pode copiar softwares como serviço já estabelecidos, porque tem mercado ali, tá? Tem mercado, já tem cliente usando, explorar esse mercado aqui no Brasil, né? Vamos aproveitar o Brasil aqui e aproveitar essa barreira de língua que muito brasileiro tem, vender no Brasil e ganhar dinheiro. E eu já fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre a ideia de copiar outros softwares, né? É porque as pessoas têm muito a ideia de eu vou criar algo novo, algo eu vou totalmente do zero, que nunca ninguém fez. Cara, tu não precisa isso. Tu pode muito bem copiar os outros e ganhar dinheiro. Outro software aqui que eu te dou de ideia para te copiar, eu uso esse software aqui, Calendly. É assim, ó, às vezes eu vendo mentoria para os meus alunos aqui do Vivendo de SaaS, né? O cara tem uma empresa de SaaS, precisa de uma mentoria, eu vendo. E daí ele precisa marcar um horário comigo, né? Ele compra uma hora e tem que marcar um horário comigo. Daí eu dou acesso a esse software aqui. Então, e até eu tive que usar ele de uma maneira diferente. Porque dentro ali do sistema, eu queria colocar para a pessoa poder escolher horário e comprar a hora, né? Então, ele escolheria um horário e compra a hora. E daí todo mundo poderia ver a minha agenda. Só que isso tem um problema. Dentro do Calendly, não tem como fazer exatamente do jeito que eu quero, porque eu posso integrar o Stripe, mas se eu integrar ao Stripe, tô gago agora, tu só pode cobrar em dólares, não dá para cobrar em real. Daí eu inverti, eu fiz um post, eu fiz no Stripe, uma página no Stripe de pagamento, e daí depois mando para o Calendly, né? Mas tu poderia fazer um software que faça isso em real, né? Então, cobrar em real, que não dá para fazer hoje. Então, é um software simples, né, que dá para ganhar dinheiro, colocar disponível. Esse aqui é muito famoso, tá? Então, se for ver, muita gente usa esse software aqui internacionalmente, ele está integrado com um monte de coisa, então é bem interessante esse software aqui, bem simples, nada demais. Vamos ver os preços aqui. Os preços aqui, só para vocês terem uma noção, $10 por mês, ó, o plano mais barato Pro, né, seria paga $10 por mês. Então é uma ideia que eu te dou, calendly.com. Outro software aqui que vocês podem muito bem fazer e que é muito simples, não precisa ter todos os recursos, mas é fazer uma cópia descarada do Trello. Todo mundo usa Trello, né? Então, tu pode fazer, é um Kanban, é bem simples, tu coloca as tuas ideias ali, num Kanban e vai mudando de coluna. É só isso, não é nada demais, né? Então tu pode muito bem fazer um micro SaaS imitando o Trello, e já tem vários no mercado, tá? Mas isso não é motivo para te não copiar, não colocar na internet e de repente conseguir vender para alguns clientes e ter um dinheiro a mais ali, uma fonte de renda extra ali, é fazer uma cópia descarada do Trello, tá? Então é uma ideia que eu dou para vocês. Outro software aqui é o Zendesk. Eu sei que o Zendesk é muito maior do que de repente tu conseguiria fazer do dia para a noite, mas deixa eu te dizer que o Zendesk não fala para ninguém, mas o Zendesk é muito ruim. É um software muito ruim. Eu não entendo como que eles conseguiram tanto mercado, porque é um software muito ruim. Tu sabe que a gente usava um software bem simples anos atrás, feito internamente aqui pela nossa empresa, e daí eu briguei dentro da empresa para a gente usar um software profissional, né? Para a gente não depender de programador, usar ferramentas que já estão no mercado, pagar para ter acesso à ferramenta. E eu fui uma das pessoas que defendeu o Zendesk aqui dentro da empresa. A gente assinou ele, começou a usar. Cara, como é ruim. Eu tive que dar o braço a torcer de que é muito ruim. Daí, como a gente não achou nenhum software equivalente no mercado que fosse bom da maneira que a gente queria,
a gente acabou tendo que desenvolver um software do zero aqui para dentro da empresa e acabamos desenvolvendo um software do zero, né? Então eu acho que tem mercado, os softwares que tem por aí não são tão bons, não resolve as coisas que eu acho que daria para resolver num software de suporte para empresas, além de que eles são bem caros. Deixa eu ver aqui os preços, se tem preços. Olha o quão caro é o Zendesk. Olha aqui, ó, deixa eu fechar aqui, R$ 135. Vamos ver, eu acho que é por usuário, né? Por agente por mês, R$ 135 por agente por mês. É muito caro e vai, conforme os recursos, vai se tornando cada vez mais caro. E além de que, se fosse bom, né, daí valeria a pena pagar. Mas nem bom é, né, o Zendesk. Então, que daria para copiar softwares assim e ganhar dinheiro. Tem um outro software aqui que vocês também poderiam muito bem copiar. E esse software cresceu muito, né? Cresceu muito quando foi lançado, é o Slack. Slack, tudo que é grande corporação hoje em dia usa, eles foram comprados pela Salesforce depois, e é basicamente um chat interno no estilo IRC, para quem é mais velho conhece o IRC, para comunicação interna. Eu desenvolvi há muitos anos atrás aqui uma imitação descarada do Slack para a nossa empresa. A gente usou por muitos anos, depois meu sócio fez uma versão melhor e a gente usa até hoje esse software aqui para comunicação interna. Mas tu tem que saber que projeto assim tem alguns problemas, principalmente no Brasil. Primeiro que seriam os grupos de WhatsApp. As empresas usam muito o grupo de WhatsApp, né? E também existe o chat gratuito do Gmail, né? Então, as empresas também usam isso como comunicação interna. Então, para te vender, tu teria que quebrar isso. Por exemplo, um Slack, uma imitação de Slack que não funciona em determinados horários. Por que isso? Para não ter problema trabalhista. Porque imagina, se eu for mandar uma mensagem para ti em horário comercial, em horário fora de horário comercial, o funcionário pode me processar porque eu estou pedindo para trabalhar fora de horário. Então, de repente, é um recurso, um argumento de venda que tu pode ter para as empresas. Usem o meu software, porque daí tu não vai ter processo trabalhista, porque não vai funcionar fora de horário. É uma ideia que eu dou para te explorar esse mercado aqui parecido com o Slack. Mas daí, software como esse aqui, tu também tem que ter app, né? Tu não basta fazer o web, tu vai ter que desenvolver o app dele também. Tá? Esse vídeo aqui é um vídeo simples, só para dar umas ideias de SaaS para vocês desenvolverem. Eu sei que não é simples, vou ali, copio rapidamente e tá tudo feito, mas é para inspirar vocês, né? De repente vocês pegam um software desses aqui, simplificam e depois com o tempo vocês vão incrementando novas coisas para tentar concorrer lado a lado com esses softwares mais antigos, mais complexos. Mas o que eu quero dizer é que dá muito bem para te copiar software de empresas mais estabelecidas, porque tu sabe que tem mercado, tu sabe que esse software já foi validado, que tem cliente interessado e é muito melhor do que tu ficar tentando imaginar um software que só faz sentido na tua cabeça, que nunca ninguém usou. Eu não estou dizendo que de repente não funciona, mas aqui entre nós é muito mais difícil funcionar esse tipo de software que nunca ninguém usou, né? A internet já está aí desde 1996, 97 mais ou menos, e até hoje nunca ninguém teve a ideia brilhante que tu teve, né? De repente alguém já teve, já testou, não deu certo, ou realmente ninguém tem interesse. Então copia descaradamente, porque dá para ganhar dinheiro dessa forma assim. Tá? Gostou desse conteúdo aqui? Curte aqui que isso me ajuda bastante, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Muito obrigado e até os próximos vídeos.